Sindicalistas e líderes de movimentos sociais protestaram contra a reforma da Previdência. Relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira, do PSDB, entregou o relatório de análise da proposta. Primeiro grande lanço de tainha foi capturado na região de Balneário Rincão. Fernando de Favre não é mais o gerente regional de saúde. Próspera se prepara para a quarta rodada do Campeonato Catarinense da Série B. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Sindicalistas e líderes de movimentos sociais protestaram hoje contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. A concentração foi no bairro Próspera e seguiu até o centro da cidade. A sexta-feira foi marcada por manifestações em todo o país. As mobilizações foram principalmente contra a reforma da Previdência e os cortes de verbas para a educação. Cidades de Santa Catarina registraram paralisações em serviços públicos e protestos durante a manhã. Por volta do meio-dia, ao menos 6 regiões tinham serviços afetados. Os efeitos da paralisação provocaram reflexos principalmente no transporte público, funcionamento de universidades, escolas e unidades de saúde. Em alguns locais, os atos também bloquearam vias e rodovias. Já em Criciúma, o protesto foi mais leve, com poucas paralisações. É uma luta nacional contra o texto da reforma da Previdência, contra a retirada de 30% dos recursos das universidades, dos institutos federais, que isso é retirar dinheiro das ciências, é tirar dinheiro da tecnologia e principalmente a reforma da Previdência que não ataca somente o direito dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, ela também retira dinheiro da saúde pública. O chamamento para as mobilizações no país foi por uma greve geral, mas em Criciúma a mobilização começou sem serviços afetados. A pauta hoje é greve nacional, nós aqui não fizemos greve aqui na nossa região, mas a gente vai fazer um ato, a concentração parte daqui a pouco para o Terminal Central e lá a gente se encontra com outro grupo de militantes que estão aí também na mesma pauta de luta. Em Criciúma, a concentração inicial se dividiu em 2 locais. Na Praça da Chaminé, no bairro Próspera, sindicalistas se reuniram desde as 9 horas da manhã, de onde seguiram em passeata até o centro da cidade. Lá se encontraram com os professores da rede estadual de ensino, que antes estavam concentrados na Praça Nereu Ramos. Os 2 grupos se uniram no Terminal Central e, apesar de não ter divulgado uma paralisação, o grupo impediu que os ônibus deixassem o terminal por pouco mais de meia hora. Não, só as pessoas estão aderindo espontâneo, né? Não teve nenhum piquete da parte da organização. Então as pessoas que estão aqui por livre e espontânea vontade, porque é uma luta, né? Aqueles que não podem estar aqui, mas a gente está lutando por eles, que a Previdência Social é o que garante a nossa velhice, né? E infelizmente aumentaram a idade de 65 para 62, homem e mulher, e também o tempo de contribuição. Com isso, não temos a dúvida que isso vai trazer um grande problema para todos os trabalhadores, para os pensionistas e também para os aposentados. Em todo o país, trabalhadores de diversas categorias cruzaram os braços, em ao menos 9 estados e no Distrito Federal. Exato, até a gente está acompanhando aí pela mídia nacional, paralisações gigantescas, né? Principalmente nas capitais, com o transporte, com o sistema da educação parando, né? O Brasil precisa dar uma reação. Do jeito que está, nós não podemos continuar. O relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, entregou o relatório de análise da proposta. Numa sessão tumultuada, o tucano mostrou as modificações feitas no projeto e as alterações trouxeram uma novidade que pode não agradar o governo. É que os pontos que foram mudados pelo relator diminuem a expectativa de economia prevista pela equipe econômica, que é de R$ 1 trilhão em 10 anos.
Tudo estava certo para a sessão começar logo pela manhã, mas uma discordância entre governo e oposição atrasou o início da leitura do relatório. Mesmo com tentativas de apaziguar o clima, não demorou para a discussão ficar acalorada e alguns deputados tumultuarem a reunião. Eu não tenho como levantar da mesa para ir apartar a briga, eu só acho... Eu quero pedir que a gente retome a ordem dos trabalhos. Hoje nós já temos o reconhecimento de muito debate que fizemos e a capitalização foi derrotada, o BPC foi derrotado e os rurais vão permanecer com a sua aposentadoria. E esta conquista eu quero delegar à mobilização do povo brasileiro que não baixou a cabeça para aquela verdade única dos mercados. O povo brasileiro tem dignidade e não serão os mercados com aquela arrogância de serem os donos da verdade que vão dizer para o Brasil por onde passa o desenvolvimento brasileiro. Na certeza de que também a aprovação dessa Previdência vai permitir que nós avancemos em outras pautas importantíssimas para o país, como a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo, as privatizações e tantas outras pautas já anunciadas pelo governo. Então, nesse sentido, na esperança de construir uma Previdência mais justa, solidária, sustentável e equilibrada, parabenizo a todos nós por chegarmos a esse momento e, de modo especial, ao nosso relator. A previsão era que o relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB, fosse ler na íntegra seu parecer, composto por 3 partes, um total de 154 páginas. Mas, após o apelo do presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, do PL, os líderes presentes chegaram a um novo acordo para que o relator se restringisse a ler apenas o seu voto. Assim, Samuel Moreira iniciou a leitura do seu parecer, favorável à reforma, com algumas alterações no texto original enviado pelo governo. Entre as principais mudanças que o relator fez no texto da PEC estão a retirada das alterações sugeridas pelo governo na concessão do benefício de prestação continuada, BPC, pago pelo INSS a idosos e deficientes de baixa renda, e na concessão da aposentadoria rural, fim da chamada desconstitucionalização da Previdência, que permitiria alterações nas regras por projeto de lei, sem necessidade de PECs. Retirada de estados e municípios. Segundo o relator, se esse ponto não for reinserido durante a tramitação da emenda constitucional, os legislativos de cada ente federativo terão que aprovar regras próprias por meio de lei complementar. Alteração na idade mínima para professores. Na versão original da PEC havia sido sugerida a definição de uma idade mínima de 60 anos para professores, tanto do setor público quanto do privado se aposentarem, independentemente do gênero. O relator alterou o texto original e criou uma diferenciação no tempo mínimo de serviço para mulheres. Uma redução da idade mínima para 57 anos para professoras se aposentarem. Além disso, o tucano excluiu o regime de capitalização da PEC da Previdência. A ideia da equipe econômica de Bolsonaro era de que a capitalização substituísse gradualmente o atual sistema de repartição. Mas um acordo entre líderes partidários assegurou a retirada deste item da PEC da Previdência. Porém, ainda há expectativa de que essa proposta seja reapresentada no segundo semestre, em uma PEC separada. O objetivo é não inviabilizar a tramitação da proposta atual. O relator informou que, com as mudanças que fez no texto do governo, o impacto fiscal da reforma da Previdência cairá para 913,4 bilhões de reais em 10 anos. A proposta original previa uma economia de 1,2 trilhão de reais também em uma década. E agora trabalhar para que haja um grande entendimento nacional. Essa é uma pauta única, importantíssima para o Brasil, ela é urgente. E nós não terminamos o trabalho, isso foi uma etapa. Ao final da apresentação do relator, foi concedida a chamada vista coletiva, ou seja, um prazo de 2 sessões para que os integrantes da comissão possam analisar o parecer. O primeiro debate sobre o relatório deve acontecer na próxima terça-feira. Todo o esforço desde o início é para concluir o trabalho da comissão até o final de junho. No entanto, é óbvio que ao mesmo tempo que o trabalho tem que ser célere, ele tem que ser democrático e transparente. E é buscando essa justa medida que nós vamos seguir tocando os trabalhos.
Por se tratar de uma mudança na Constituição para ser aprovada no plenário principal da Câmara, a reforma precisará de pelo menos 308 votos dos 513 deputados em 2 turnos de votação. Depois, a PEC terá que ser aprovada em outras 2 votações no Senado para que possa ser promulgada. A seguir, primeiro grande lanço de tainha foi capturado na região de Balneário Rincão. Finalmente elas chegaram. Pescadores da região comemoram o primeiro grande lanço de tainhas na temporada. Confira. A semana vai chegando ao fim com comemoração dos pescadores no Balneário Rincão. A temporada de pesca da tainha, que esse ano foi bem ruim, está acabando. Mas nesta quinta e sexta-feira, finalmente, as redes voltaram cheias. De acordo com o presidente da colônia de pesca Z33, João Piccolo, até o fim da tarde já eram registradas mais de 12 toneladas de tainha pescadas no município. E a expectativa é de mais peixe nesse fim de semana. Os resultados são comemorados porque a pesca da tainha vinha preocupando os pescadores, já que no início do período o peixe estava demorando a aparecer. Conforme o presidente da colônia de pesca, a temperatura quente e a chuva, que se estendeu por muitos dias, atrapalhou bastante, afastando os peixes. E segundo ele, a pesca desses últimos dias foi boa, em razão também de uma queda na temperatura da água. A expectativa para a temporada de pesca da tainha desse ano era de mais de 40 toneladas do peixe na região, mas até agora só há esse último lanço de pouco mais de 10 toneladas, além de outras pescas menores. A temporada, segundo Piccolo, tem sido fraca em todo o estado, mas os pescadores acreditam que até o fim do mês, quando acaba o período de pesca, a meta pode ser alcançada. Mudança na Gerência Regional de Saúde. Fernando de Favre deixa a gestão da regional. Acompanhe. Depois de 2 anos e meio à frente do cargo, Fernando de Favre deixou a Gerência Regional de Saúde nesta quinta-feira. A exoneração dele da função foi confirmada via Diário Oficial do Estado. A mudança é consequência da reforma administrativa sancionada pelo governador Carlos Moisés após a aprovação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC. Após ser comunicado da exoneração, Fernando de Favre agradeceu pelas redes sociais o apoio que teve à frente da gerência. Segundo de Favre, todos os gerentes regionais de saúde do estado foram exonerados. A partir da reforma, funcionários concursados devem assumir as gerências a partir de agora e deve haver também uma diminuição no número de regionais. No sul do estado, por exemplo, a gerência regional vai englobar as regiões da ANREC, a MESC e a Amurel. Os casos recentes de pessoas asfixiadas em casas e apartamentos levaram um alerta para a utilização dos aquecedores a gás. Para ter estes aparelhos sem nenhum perigo, é preciso seguir corretamente as regras de instalação e também de manutenção. A Marília tem aquecedores instalados há pelo menos 10 anos. E o frio não é o único motivo. 2 motivos. O primeiro, pela redução da energia. Optar pelo gás é muito mais barato do que a energia do consumo elétrico. Esse é o principal. E o segundo, porque o chuveiro elétrico, às vezes a energia e a temperatura da água não ficava uniforme. E aí a minha filhinha falava, ai, tá muito quente, mamãe, tá muito frio. Foi por isso. Mas os aquecedores a gás podem representar um grave risco em caso de vazamento. O monóxido de carbono não tem cor nem cheiro. Pode ser fatal. A intoxicação causa dor de cabeça, tontura, fraqueza, vômito, dor no peito e confusão mental. Por períodos prolongados, leva à perda de consciência, arritmias cardíacas, crises epiléticas e até a morte. Há alguns dias tivemos 2 exemplos. Em Campos do Jordão, no interior paulista,
Um empresário e a filha dele, de 8 anos, foram encontrados por uma funcionária. A principal linha de investigação é que eles tenham inalado o gás de um aquecedor e morrido sufocados. E no final de maio, 6 brasileiros que passavam as férias em Santiago, no Chile, foram encontrados dentro de um apartamento que alugaram pela internet. Todas as janelas estavam fechadas e os bombeiros revelaram que havia alta concentração de monóxido de carbono no local. O mesmo gás produzido durante o funcionamento dos aquecedores a gás. Para evitar acidentes, é fundamental que a manutenção dos aquecedores seja feita pelo menos uma vez por ano ou seguindo a recomendação do fabricante. Assim, dá para proteger toda a casa do frio sem ter preocupação. O que precisa para uma instalação perfeita é um equipamento em condições perfeitas de uso, num local adequado, né, tendo uma instalação feita por um especialista. Então é uma santa trindade aí, né? Quer dizer, você precisa de três pontos, 3 pilares fundamentais para que tudo funcione bem. O cuidado deve ser redobrado já na instalação do equipamento. O Corpo de Bombeiros diz que a instalação irregular e a falta de manutenção são as principais causas de acidentes em casas e apartamentos. Uma das principais orientações é colocar os aparelhos em áreas com ventilação. Se o usuário não fizer isso, né, o gás proveniente da queima, que é o gás carbônico, o monóxido de carbono, ele fica no ambiente. E aí ele começa a tomar conta daquele ambiente. Se você não tiver uma ventilação, né, ele começa a ter uma concentração muito grande desses gases no ambiente e falta de oxigênio. A Marília mesmo não abre mão de manter a manutenção dos equipamentos em dia. Toda vez que eu vejo algum problema que não está uniforme, eu chamo algum dos técnicos. Mas sempre eu vou lá e dou uma olhada e às vezes eu peço também para alguém me ajudar quando eu não entendo. E também eu costumo fechar a válvula do gás sempre que eu vou viajar e sempre que eu saio de casa para não correr outro risco, talvez maior. A seguir, Próspera, em busca da primeira vitória, faz treinamento intenso. Domingo, o time da Raça entra em campo pela Série B do Campeonato Estadual. O Próspera, em busca da primeira vitória, fez um treinamento intenso na tarde de hoje. Domingo, o time da Raça entra em campo pela Série B do Campeonato Estadual. Depois do susto na estreia, onde foi goleado por 6-0 para o Almirante Barroso de Itajaí, o Próspera se estabilizou na Série B do Catarinense. O elenco foi ganhando reforço de jogadores experientes e, diante de 2 equipes tradicionais como o Concorde e Internacional de Lages, 2 empates foram conquistados. Mostras da evolução do time da Raça. Para começar, tu já disse bem, né? O susto. Põe susto nisso, né? A gente foi com uma equipe totalmente modificada. Como eu já tinha explicado, isso aí não é motivo de estar, né? Mas a gente tem que relembrar. Teve jogadores de 15 anos jogando uma estreia. Pesa para o jogador que já tem uma certa experiência, pesa uma estreia. Imagina para uma garotada de 15, 17 anos, né? Mas passou. Acho que a nossa equipe pegou 2 adversários tradicionais, como dissesse aí. Né, uns dos candidatos a subir também, né, porque estava o ano passado, tem sua história, né, dentro do futebol catarinense, e a gente foi lá e aqui jogamos de igual para igual com eles, até merecíamos ter ganhado os 2 jogos, no meu ponto de vista, pelo que a minha equipe produziu. Claro que ainda falta alguma coisinha, está chegando jogadores, agora mesmo contrataram o Luizão, né, o atacante, são jogadores de peso, jogador que vai nos ajudar, jogador experiente, que até mesmo porque a nossa equipe também é uma equipe muito jovem, a nossa base hoje de idade da nossa equipe é de 23 anos, então isso aí pesa na hora de definir alguma coisa, de experiência. Bugre, o comandante Prosperano, aproveitou o máximo a semana sem jogos e de tempo bom para aprimorar o Colorado. Apesar de alguns problemas para escalar a equipe, o treinador está confiante na primeira vitória, domingo às 3 da tarde, diante do Guarani de Palhoça. Creio que sim, porque a gente teve uma semana cheia de trabalho, né? E a gente está com alguns probleminha também, o Max, o nosso meia, né? Está com uma lesão muscular, não sei se vai conseguir jogar, é um jogador importante para nós,
Mas a gente tem um grupo, e o nosso grupo é forte. Eu sempre cito para os meus jogadores que a gente não tem 11 jogadores, nós temos que ter um grupo. E esse grupo nosso é forte, a gente confia neles. E tenho certeza que a gente vai buscar o melhor resultado, que seria a vitória, respeitando muito a equipe deles. A gente sabe que é uma equipe de tradição, uma equipe que investiu bastante. Mas a gente está no caminho certo e tenho certeza que, desde agora, já convido a torcida para que a gente possa entrar em campo e eles incentivar esse jogador, essa gurizada aí, porque eu tenho certeza que nós vamos buscar um resultado positivo, se Deus quiser. Aliás, a primeira vitória precisa vir. Para o comandante do Prospinha, um triunfo iria tirar a pressão que está sobre o grupo de jogadores. Sabe que a gente está no caminho certo, até mesmo para a gente trabalhar mais tranquilo, até mesmo para a equipe não ter aquela cobrança de ter que ganhar. Nós começando a vitória a partir de domingo, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, a tranquilidade vai ser maior ainda para nós trabalhar, né? Até mesmo porque a nossa equipe é uma equipe jovem e eles estão ansiosos por essa vitória, né? Então, nada melhor do que começar ganhando aqui dentro de casa e a gente vai fazer de tudo para que a gente possa conseguir essa vitória aqui dentro de casa. E para alcançar o objetivo, que é vencer o Guarani, Bugre espera o apoio da torcida vermelha e verde, que no Mário Balsini sempre fez a diferença. Muito, porque hoje em dia uma torcida, você sabe que às vezes vira um jogo, né? E eu sei que essa torcida é uma torcida que incentiva, uma torcida que vibra a todo momento e a gente precisa disso. Então eu tenho certeza que eles vão vir aqui, vão comparecer, a gente pede para que eles possam nos ajudar aí a conquistar essa vitória e nós, porque até mesmo a gente conseguindo essa vitória, a gente vai embolar, né? Porque não está tão distante, a não ser o Almirante Barroso, que jogou 3 jogos seguidos em casa. Isso aí é uma coisa que realmente é meio complicado, né? Pô, você pegar 3 jogos em casa, eles ganharam os 3, então, claro, eles estão bem, mas o resto está tudo embolado ali. E o momento, se a gente conseguir essa vitória, se Deus quiser, nós vamos conseguir, a gente vai embolar, e aí a gente vai brigar já pelas primeiras posições também. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul. Segunda-feira, obras no novo trajeto dos Amarelinhos na região do Pinheirinho serão finalizadas nos próximos dias. Então estudou-se vários assuntos, várias alternativas, e uma delas foi trazer a faixa do Amarelinho aqui para a Avenida Jorge Lacerda, a rodovia aqui, entre a Escola da SATIC até o posto Barco. O carro vai tomar a faixa da direita, sai do terminal do Pinheirinho, aqui na frente da SATIC, ele pega a pista direita e sai aqui no posto Barco. Aqui no posto vai ter um semáforo inteligente que ele próprio vai abrir o sinal para ele. Então ele tem espaço. Ele chegou aqui, ele abre o sinal e ele passa, não vai parar. Espaço para os pets nos parques da cidade é a novidade apresentada pelo governo municipal. Isso, o pessoal vinha no parque, né, com muita demanda de animais, cachorros para passear, e só que era um lugar que era carente, né, não tinha esse espaço. Uma parceria com a FANCRI, juntamente com o Centro de Zoonoses, a gente adquiriu esse espaço aqui no Parque dos Imigrantes. Terça-feira, Divisão de Investigação Criminal de Criciúma poderá deixar o bairro São Luís. Essa situação se iniciou a partir do momento em que o governo estadual anunciou a extinção das ADRs. Com a extinção da ADR, o prédio ia ficar sem nenhuma funcionalidade lá. E nos foi ligado e perguntaram se nós tínhamos interesse em colocar alguma unidade da Polícia Civil lá. E claro, prontamente a gente disse que teria interesse, até para economia, né? Mas teria que ser realizadas algumas adequações. E de pronto foi ligado lá para o nosso setor de planejamento e que informou que havia possibilidade das adequações. E então esse prédio, o segundo andar do prédio da extinta DR, já está sob a responsabilidade da Polícia Civil. AMA já está atendendo em nova sede localizada no bairro Vila Zuleima. Sim, né? A gente optou a começar também, né, com as aulas, porque não dá para parar com as terapias, né? Paramos já uma semana, né? Já foi bem difícil, os pais já ligando para cá, e a gente sabe mesmo que se parar muito tempo com eles, a gente sabe que a gente perde o trabalho que é feito com eles, né? Então a gente já começamos as nossas atividades com os alunos, né? Já deu para recebê-los, né? Mas a inauguração a gente ainda não está previsto ainda, talvez final do mês a gente vai fazer a nossa inauguração. Quarta-feira, Salvaro comemora a aprovação de projeto que permite criação do SAMAI na cidade. A votação ontem na Câmara de Vereadores, que aprovou a criação do SAMAI aqui em Criciúma, é um dos passos daquele que nos leva a romper o contrato com a Casam. É um dos últimos passos que nós estamos dando.
Lei Alexandre, ex-prefeito de Forquilinha, é o novo diretor executivo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Bom, para mim é uma satisfação, nesse momento, receber esse convite. É um trabalho que vai exigir bastante dedicação, comprometimento, não só meu, mas de toda a equipe que trabalha na REC. E a gente vai fazer o papel de assessoramento junto aos prefeitos, junto às cidades, junto aos projetos que já estão na REC e novos desafios. Quinta-feira, Procon cobra explicações junto à Agência Nacional do Petróleo sobre o preço da gasolina em Criciúma. Coincidência ou não, preços nos postos despencaram nesta quinta-feira. O telespectador tem que entender que o anúncio da Petrobras na redução de 10,2% é da gasolina A gasolina bruta, aquela gasolina sem nenhuma formulação, e eles repassam esses valores para as distribuidoras. As distribuidoras fazem a formulação do combustível, acrescentando 27% de álcool na formulação, tem os impostos, os tributos, que esses 15% acabam se diluindo até chegar aos postos de combustíveis, né? Só que o que está acontecendo aqui na nossa região é que os municípios vizinhos estão com os valores do combustível muito mais barato que Criciúma. Isso está repercutindo muito mal para a cidade. Gerência de Agricultura e Agronegócio de Criciúma realizou mais uma edição da Feirinha da Agricultura Familiar. Evento deste mês foi temático. Essa é a 4ª edição e a gente está bem feliz porque ela está se consolidando, como a Feirinha da Agricultura Familiar de Criciúma. Então, assim, onde os produtores são de Criciúma e vendem os seus produtos da agricultura. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.